Oi, eu sou o Renan Oliveira e hoje a gente vai falar sobre LGBTs que ajudaram a eleger o Bolsonaro e depois se arrependeram. Eles merecem perdão? Rola a vinheta. Caso você esteja se perguntando por que a gente está debatendo esse tema aqui, vou fazer uma rápida introdução. Este ano, por causa da pandemia, a parada LGBT não aconteceu na rua, pelo menos não até agora, né? Tá marcado para acontecer em novembro a edição na rua, mas de jeito que estão as coisas aqui na pandemia, pode ser que não aconteçam. Para não passar a data em branco, em junho houve uma parada virtual que aconteceu apenas pela internet, que trouxe vários youtubers. Muitas pessoas da militância, muita gente das antigas também, sentiram a falta de alguns nomes que nem sequer foram convidadas para dar um tchauzinho lá, para mandar um recado. Um desses nomes foi Cacá de Poli. Agora trazendo um outro contexto para você entender quem é Cacá de Poli e por que o nome dela era tão importante de ter sido citado ou que ela tivesse sido convidada para dar um recado. Primeira parada LGBT no Brasil, quando ainda era chamada de Parada do Orgulho Gay, na verdade, aconteceu em 1997. Apesar de todo o trâmite para que ela desfilasse pela Paulista, como acontece até hoje, chegou no dia, os policiais não deixaram a parada sair andando. Eles queriam limitar ao vão do MASP numa pequena faixa de rua ali, sabe? Mas devido às 2.500 pessoas, não ia rolar. Então eles tinham decidido acabar ficando ali. Cacá de Poli conversou com um dos organizadores, falou, não foi isso que a gente combinou que a gente ia andar, pera aí que eu vou dar um jeito. Se afastou do único trio que fazia parte da parada naquele ano e fingiu do outro lado da avenida que estava tendo um infarto. Ela literalmente se jogou no chão, fingindo que estava tendo um infarto, para que os policiais se distraíssem e aí o carro da parada conseguisse finalmente sair. No fim das contas, eles conseguiram sair, tomaram 2 faixas da avenida e aconteceu a primeira parada em 1997. Então assim, Cacá de Poli é diretamente responsável por nós termos uma parada LGBT hoje em dia, porque talvez se ela não tivesse fingido que estava tendo um infarto e a marcha não conseguisse andar, ela tivesse perdido a força, os organizadores tivessem perdido o tesão de fazer a garra e a parada de São Paulo, que hoje é conhecida como uma das maiores do mundo, talvez não acontecesse. Talvez não acontecesse mais. Com esses dois contextos, a gente vai entrando um pouquinho mais na razão da gente estar gravando esse vídeo. Cacá de Poli, infelizmente, votou no Bolsonaro. Ela não só votou no Bolsonaro, como no dia da posse, ela fez uma postagem no blog dela enaltecendo, dizendo que agora o Brasil teria novos rumos e que as coisas iam voltar a ser o que eram e etc e tal. Se você é LGBT, você sabe o peso, o tremendo peso que tem a eleição deste homem que está na presidência hoje. Não só pra gente, né? Também pras mulheres, também pros negros, também pra população um pouco mais pobre. Metade da carreira dele política foi construída em cima de dogmas conservadores e de ataques à população LGBT. Então o peso de ter ele como presidente é muito grande. E saber que uma pessoa LGBT ajudou a eleger... Uau, eu não consigo nem falar o como isso é complicado pra gente. Mas o ponto é, toda a história que eu acabei de contar sobre Cacá de Poli, o peso que ela tem pra comunidade LGBT, ter votado errado, tira a importância dela pra nossa história? Existe uma discussão muito grande também em cima de outros bolsominions arrependidos, porque existe uma parcela da população que diz, olha, tem o caso do Mussolini, por exemplo, que é um ditador, não só ele, eu vou deixar aqui embaixo uma lista pra vocês de 15 ditadores que foram destituídos pelo povo, mas o Mussolini eu acho que é o caso mais emblemático pra história. O Mussolini, ele chegou ao poder por causa do partido fascista e depois esse próprio partido fascista destituiu o Mussolini. Então seria esse o argumento de algumas pessoas de que a gente precisa dos bolsominions arrependidos, das pessoas que votaram no Bolsonaro e se arrependeram, para ajudar que nele não se eleja novamente e talvez ele até saia do poder antes do mandato dele terminar. Muitas das coisas que a gente fala, que a gente debate, que a gente posta na internet é para convencer as pessoas do porquê o Bolsonaro não deveria ter sido eleito, certo? Seria melhor, eu não digo acolher, mas aceitar essas pessoas do nosso lado. Porque veja, eu não tô defendendo nenhuma pessoa que defendeu no Bolsonaro sabendo o peso que ele tinha, tá? Eu mesmo cortei relações com 2 pessoas da minha família, tem 2 pessoas da minha família que eu não falo mais porque votaram no Bolsonaro. Então assim, eu não tô passando pano para eleitor do Bolsonaro não, longe disso. Só pra deixar claro, talvez esse vídeo não tenha uma conclusão, tá? Eu só decidi vir aqui pra gente debater e trazer aí os prós e contras de abraçar ou não um bolsominion arrependido. Antes de continuar, só pra eu não esquecer e você também, dá um like nesse vídeo, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal. A gente tá sempre aqui debatendo alguns assuntos, às vezes até um pouco mais leves do que esse. Enfim, retomando decepções de gente que a gente admirava e votou no Bolsonaro, ou que não fez nada pra impedir que ele se elegesse, a lista é grande. Mas o ponto da discussão aqui é, até onde vale a pena a gente achincalhar uma pessoa do nosso movimento que diz que se arrependeu, ao invés de cobrar quem realmente precisa ser cobrado, ou ficar em cima de pessoas que podem ajudar a tirar o Bolsonaro do poder, como por exemplo o Rodrigo Maia, que tá sentado em cima de uma pilha imensa de processos de impeachment contra o Bolsonaro. Esse discurso que eu vou fazer agora, ele é meio piegas, mas eu acho que todo poder que emana do povo, ele é legítimo. Então, panelaço é legítimo, tuitaço é legítimo, esse tipo de coisa pra ajudar a fazer pressão em cima de quem tem poder de fato pra decidir se Bolsonaro sairia ou não do poder, ele é legítimo. Mas por que a gente não pega essa energia que a gente
gente tem pra criticar a Cacá de Poli, que errou sim, preciso deixar isso bem claro, não estou defendendo em nenhum momento o fato de Cacá de Poli ter votado no Bolsonaro, ela não deveria ter feito isso, com todos os anos que ela tem de militância, com toda a história que ela tem, mas a gente não pode esquecer da importância que ela tem pro movimento LGBT no Brasil. Insisto, se não fosse Cacá de Poli ter fingido um infarto, talvez não existisse a maior parada LGBT do mundo aqui em São Paulo como existe hoje. Eu escrevi um tempo atrás um editorial pro Dentro do Meio, que inclusive acesse o Dentro do Meio, vai aparecer o endereço aqui embaixo pra vocês, onde eu conversei um pouquinho sobre cancelamento. A gente conhece todos os malefícios e talvez benefícios do cancelamento, mas eu sou da época em que a gente boicotava. E no boicote, a gente permite com que a pessoa possa voltar a fazer parte da nossa vida ou possa voltar a fazer parte do nosso consumo, desde que ela se arrependa e desde que ela tenha uma noção ali do que ela fez que foi errado. Eu, de verdade, não acho que Cacá de Poli deveria ser cancelada. Eu acho que ela deveria ser boicotada até ela perceber o tamanho do erro que ela fez. E cá pra nós, ela já reconheceu esse erro. Numa carta aberta que eu também publiquei no Dentro do Meio, ela deu a entender que só voltaram a falar do nome dela, e aí eu até faço um meia-culpa, porque de fato eu fui uma das pessoas que só fiz uma matéria sobre Cacá de Poli quando ela estava envolvida nesse turbilhão de confusão aí com a parada virtual, mas nessa carta aberta, ela chama a atenção das pessoas que estão tentando deslegitimar todo o trabalho que ela fez pra militância, tudo que ela fez pra militância até então, tudo que ela fez pro movimento até então, por causa de um voto errado. E eu acho que a gente tem que colocar a mão na nossa consciência e pensar nisso antes de tentar cancelar alguém. Eu não vou entrar no mérito do cancelamento, porque aí a gente talvez teria que entrar no assunto Ivete Sangalo, Anitta, Ludmilla, e eu quero deixar isso pra fazer num outro vídeo, num outro momento. Mas na teoria, quando você cancela uma pessoa, principalmente uma pessoa que tem uma história tão ligada ao movimento LGBT, você apaga tudo que essa pessoa fez para o movimento LGBT. E eu não sei se isso é muito justo num momento onde a gente precisa se unir cada vez mais para ajudar a destituir o Bolsonaro, para ajudar a destruir o Bolsonaro, para ajudar a tirar o Bolsonaro do poder. Porque assim, Bolsonaro tá eleito. Tem muita gente que votou nele na encolha, que a gente sabe, e não declarou que votou nele. Então se a gente fosse bater em todo mundo do movimento que votou no Bolsonaro, eu acho que a guerra seria um pouquinho mais pesada. Acho que o importante é olhar pro passado, ver o que tá acontecendo no presente, pra gente conseguir construir um futuro um pouco melhor. Eu só tô debatendo isso para ajudar a deixar claro algumas questões importantes para a história do nosso movimento. Cacá de Poli foi importante sim, Silvete Montilla foi importante sim, Miss Biá foi importante sim. Assim como tem algumas pessoas que estão fazendo história hoje que vão ser importantes daqui a alguns anos. E de verdade eu não sei se é deslegitimando a história dessas pessoas que a gente vai conseguir ter um futuro melhor, um futuro mais firme, uma coisa mais edificada na nossa história. Eu, honestamente, tenho o pé um pouquinho atrás agora que eu sei que Cacá de Poli votou no Bolsonaro, mas eu não tiro o crédito de tudo que ela fez pra gente poder ter uma parada LGBT como a gente tem hoje, que é coisa que as pessoas têm feito. E você, o que você acha? Conta pra mim aqui nos comentários. O fato de uma pessoa do movimento ter votado no Bolsonaro cancela tudo que ela fez até hoje pra gente estar aqui? Você acha que ela merece uma segunda chance? Ou você acha que o caminho mais correto mesmo é ignorar essa pessoa, isolar ela, tirar ela do movimento, achincalhar ela? Conta pra mim nos comentários. E é aquela velha história, né? Se essa é a primeira vez que você tá vendo um vídeo do Dentro do Meio, eu recomendo fortemente que você se inscreva no canal, que você visite o nosso site, conheça mais o trabalho do Dentro do Meio, que ele vai te ajudar com mais informações do Brasil e do mundo. E é isso. Obrigado. Até a próxima.